Bom, pessoal, nesse módulo nós vamos aprender um pouquinho sobre oferta, demanda e mercados. Primeiro ponto, a demanda. A demanda é o conjunto de consumidores que deseja consumir determinado bem a cada nível de preço. Então, conforme o preço aumenta, menos pessoas gostariam de consumir determinado bem. Conforme o preço cai, mais pessoas desejam consumir esse bem. Daí que no gráfico, né, que a gente tem da análise de oferta e demanda, a reta da demanda é negativamente inclinada, porque a demanda, a quantidade demandada é inversamente proporcional às variações do preço. Conforme o preço aumenta, a demanda cai. Conforme o preço cai, a demanda aumenta. A demanda tem alguns determinantes. Quais são esses? O preço do próprio bem vai ditar os movimentos ao longo da curva de demanda. Agora, renda, preço dos bens relacionados, gostos e expectativas do consumidor, número de consumidores, esses determinantes, eles vão efetuar deslocamentos na curva de demanda. Então, esses deslocamentos da curva de demanda vão ser à esquerda ou à direita, porque eu estou analisando no gráfico a quantidade demandada. Então, se eu tiver aumentos da renda, eu vou ter um deslocamento da curva de demanda para a direita, porque está aumentando a quantidade consumida. Se houver redução da renda, eu vou ter um deslocamento para a esquerda, isso considerando que o bem seja normal. Na aula sobre elasticidades, a gente vai entender melhor sobre isso. Agora, e o preço dos bens relacionados? Temos bens que às vezes são consumidos conjuntamente ou são substitutos, né? Então, os bens substitutos são aqueles onde, conforme o preço varia de um bem, eu vou querer consumir mais ou menos de um outro bem. Imagine, então, margarina e manteiga, né? Conforme o preço da margarina aumenta, eu vou desejar consumir mais manteiga. Eu vou reduzir o consumo da margarina e consumir mais manteiga. Quando a gente analisa, então, o mercado da manteiga, eu vou ter um deslocamento da curva de demanda por manteiga para a direita por conta do aumento do preço da margarina. Então, não tive nada que alterasse o mercado da manteiga. O preço lá da manteiga estava dado, mas uma alteração no mercado da margarina fez com que o preço da manteiga também viesse a se alterar, depois a gente vai ver isso, mas a quantidade consumida de manteiga vai se alterar, tá bom? E os bens complementares são aqueles bens que são consumidos conjuntamente. Então, nessa análise, né, de manteiga, vamos pão com manteiga. Se o preço do pão aumenta, a quantidade consumida de manteiga cai. Eu vou ter um deslocamento para a esquerda da curva de manteiga. Se o preço do pão cai, eu vou consumir mais pão. Consequentemente, eu vou consumir mais manteiga. Então, a demanda por manteiga vai aumentar, deslocamento da curva de demanda por manteiga para a direita. Tá? A gente tem também gostos e expectativas do consumidor. Às vezes uma moda nova, uma notícia sobre algum alimento ou algum bem que pode fazer bem à saúde ou mal à saúde, tudo isso pode impactar o consumo de determinado bem e a gente vai ter o deslocamento para a esquerda ou para a direita. Na esquerda, sempre redução, direita, sempre aumento. E o número de consumidores. Às vezes, simplesmente aumentou o número de consumidores, seja por migração. Imagina lá o pessoal em Roraima, itens de cesta básica, deve ter aumentado a demanda por conta da migração, número de imigrantes vindo da Venezuela. Então, o número de consumidores também é importante, como determinante. E a oferta? A oferta, por outro lado, é um conjunto de produtores, de fornecedores, né, que estão dispostos a oferecer determinado bem ou serviço a cada nível de preço. Eles têm uma relação diretamente proporcional com o preço. Conforme o preço sobe, a quantidade ofertada aumenta. Conforme o preço cai, a quantidade ofertada vai se reduzir também. Por isso que a curva de oferta ela é positivamente inclinada.
A curva de oferta também tem os seus determinantes. O preço do próprio bem, que vai ditar os movimentos ao longo da curva de oferta, que eu acabei de explicar. E a gente tem os outros determinantes, que são os determinantes exógenos, assim como tinha da demanda, que vai ditar o deslocamento da curva de oferta, seja para a direita, seja para a esquerda. Quais são esses determinantes? A gente pode ter aí custo de produção, né? Então, imagina que a gente produz pizzas e o molho de tomate aumentou o preço, isso vai impactar a minha oferta por pizza, né? Para cada nível de preço atual da minha pizza, eu vou ofertar menos, porque o custo agora é maior. Então, conforme aumenta o custo de produção, o custo de matérias-primas, eu vou ter um deslocamento para a esquerda na minha curva de oferta. Conforme o custo de produção cai, eu vou conseguir produzir mais ao mesmo nível de preço, então o deslocamento para a direita. Tecnologia, avanços tecnológicos normalmente trazem aumentos da oferta, porque eu vou conseguir produzir mais com menos recursos, então deslocamento para a direita. Expectativas do produtor, né? O que o produtor espera que vai acontecer? Vamos entrar em crise econômica. Isso pode antecipar algumas ações dos produtores. Eles podem retrair a produção hoje, então pode ter um deslocamento para a esquerda, conforme há uma notícia de crise econômica. Tá? E o número de produtores também é importante. Às vezes eu tenho entrada de novos produtores no mercado, por exemplo, eu não tinha importação possível de determinados bens, mas agora é possível importar determinados bens. Então, a gente vai ampliar o número de competidores nesse mercado, vai ampliar o número de produtores disponíveis e aí eu vou ter um deslocamento para a direita. Tá? Então, quando a gente une oferta e demanda, a gente vai ter o equilíbrio de mercado, definido então o preço e a quantidade de equilíbrio. Para simplificar o funcionamento dos mercados, considere um mercado hipotético que esteja em equilíbrio, em que o preço seja P1 e a quantidade Q1. Nesse mercado, houve um aumento de renda dos consumidores. Esse aumento de renda fez com que as pessoas desejassem consumir mais bens, deslocando a curva de demanda para a direita. Esse deslocamento da curva de demanda para a direita, num primeiro momento, ao mesmo nível de preço, fez com que a quantidade demandada fosse superior à quantidade ofertada. Isso pressionará os preços para cima, fazendo com que o novo preço de equilíbrio seja P2. Desta forma, após o aumento de renda desses consumidores, a nova quantidade de preço de equilíbrio serão Q2 e P2. Um outro exemplo, em um mercado também em equilíbrio, para o caso da oferta, onde um avanço tecnológico venha a tornar mais eficiente a produção, teremos um deslocamento para a direita da curva de oferta. Nesse deslocamento da curva de oferta para o 2, em um primeiro momento, ao mesmo nível de preço P1, teremos mais oferta do que demanda. Para a nova situação de equilíbrio, o preço deve cair, atingindo o novo ponto de equilíbrio em P2, Q2. Desta forma, para encontrarmos um novo ponto de equilíbrio, sempre temos que levar em conta quais são os determinantes, e esses determinantes são da oferta ou da demanda, ou de ambos. Para onde vai o deslocamento? Para a direita ou para a esquerda? E a partir daí conseguimos encontrar um novo ponto de equilíbrio em um mercado. Temos então várias estruturas de mercado, várias não, 4 basicamente, tá? A gente tem os mercados em concorrência perfeita, os mercados em concorrência monopolista, oligopólio e monopólio.
tá? Os mercados em concorrência perfeita são aqueles que seriam os ideais, que eu tenho um grande número de consumidores, um grande número de produtores competindo entre si, todos têm toda a informação do mercado que seja relevante, ninguém tem informação privilegiada. Então aqui não cabe assimetria de informação, ou seja, a informação é simétrica. Eu não tenho barreiras à entrada. Qualquer um que quiser produzir nesse mercado pode entrar a qualquer momento, quem quiser consumir pode consumir a qualquer momento. O acesso à tecnologia é igual para todo mundo. Ninguém é formador de preços, tá? Todos observam o preço do mercado pela união entre oferta e demanda e observam esse preço como dado. E a partir daí vão decidir o quanto consumir e o quanto produzir. Então, o poder econômico aqui, o poder de mercado é zero. Não temos lucro econômico, tá? Então, essa é a estrutura de mercado em concorrência perfeita. Em grau de concentração, né, o próximo seria concorrência monopolista. Não confundam com monopólio. Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado também bem concorrencial, mas há um detalhe, existe diferenciação de bens. Então, na concorrência perfeita, a gente tinha produtos homogêneos, produtos idênticos. Então, a concorrência era dada apenas via preço. No caso da concorrência monopolista, não. Eu tenho muitos consumidores, tenho muitos produtores, mas eles estão em mercados diferenciados. E o que seria essa diferenciação? Pode ser a qualidade do bem, pode ser um serviço que é oferecido, uma embalagem diferente, pode ser o design, né? Então, essas pequenas diferenças, né, fazem com que o consumidor não olhe apenas para o preço no momento de consumir, como era na concorrência perfeita. Agora, ele vai olhar também essas outras características, né? Vai olhar a qualidade, o design. Dessa forma, os produtores têm um certo poder de mercado, não tão grande. Eles não podem aumentar demais o preço também, mas eles têm um certo poder de mercado para formar preço, então os preços são diferentes. Mas o consumidor está disposto a pagar um preço mais alto porque ele quer serviços diferenciados, tá? A maior parte dos bens e serviços hoje atua em concorrência monopolista. Restaurantes, grifes de roupa, alimentos, todos têm a sua pequena diferenciação. A próxima estrutura de mercado, ela é o oligopólio, tá? Então já concentra mais. O oligopólio é formado por poucas empresas, diferente das outras duas que não tinham barreiras à entrada. Aqui a gente vai ter barreira à entrada, então barreira legal ou barreira natural. A barreira legal é aquela que é imposta pelo governo. Então a gente tem leis que impedem, por exemplo, que uma empresa copie a outra, leis de patente, direito autoral, né? Então essas são barreiras legais. Então, só determinada empresa pode produzir determinado bem porque ela tem a patente, ela tem o direito autoral. Remédios, por exemplo, você tem aí por 20 anos a patente de determinado remédio, porque custou demais para a empresa para produzir a cura de uma doença, em pesquisa e desenvolvimento. Não é justo que uma outra venha, copie a fórmula desse medicamento e saia distribuindo e tendo lucro. Então, a gente tem essas barreiras que são legais. As barreiras naturais estão relacionadas ao custo de produção. Determinados setores da economia, o custo de se implantar a empresa é tão alto que só é viável a produção se for em larga escala. E para ser em larga escala, ela tem que ser grande. Se eu tiver várias pequenas empresas competindo nesse mercado, não é viável para nenhuma delas, porque o custo inicial é tão alto que ela não consegue diluir esse custo conforme produz, porque a demanda que vai ser dividida para todas vai fazendo que as fatias de mercado sejam cada vez menores. Então, essas seriam as barreiras naturais. Conforme aumenta a produção, eu consigo diluir os custos, a gente chama isso de economias de escala.
E daí eu tenho uma certa barreira à entrada de novas empresas. Eu vou ter poucas empresas naturalmente. Tá bom? Um exemplo disso, mineração, petróleo, tá? Essas empresas, elas vão concorrer via preço, se o produto for homogêneo, e via qualidade, marketing, preço, se o produto for diferenciado. Um exemplo disso são as empresas do setor automobilístico. São poucas empresas, é um oligopólio, só que elas não concorrem só via preço. Cada automóvel tem a sua peculiaridade, tem o seu modelo, para agradar o consumidor das mais diversas formas, e aí então a gente tem também a questão da diferenciação. As empresas em oligopólio, elas são tentadas a formar cartel. O que seria o cartel? É a união dessas empresas para combinar preço, combinar a quantidade produzida para que o preço permaneça alto, de maneira a extrair o máximo do consumidor. Né? Cobrar o preço mais alto, ela consegue extrair mais do consumidor. Isso é ilegal, mas elas estão tentadas a fazer isso, porque elas conseguem aumentar a lucratividade delas se elas se unirem do que se elas competirem entre si. E como são poucas empresas, isso é possível. Mas, de novo, é ilegal. Se o CAD, né, consegue, o órgão de defesa da concorrência, consegue capturar esse tipo de fraude, as empresas são penalizadas. E, por fim, a gente tem o monopólio. Monopólio, uma única empresa. Agora, uma única empresa não necessariamente só tem essa empresa no mercado. Imagina que tem uma empresa que detém 80% do mercado e os outros 20% do mercado são divididos em diversas outras empresas que observam essa grande empresa que detém 80% do mercado para tomar suas decisões. Isso também é considerado um monopólio. Se ela tem o poder de formar preço, é considerado monopólio. Então, no monopólio, a gente não tem bens substitutos, né? O poder econômico é elevadíssimo, o lucro econômico, né, consequentemente, é muito alto. Aqui também a gente tem barreiras à entrada, legais ou naturais, né, dependendo daí do monopólio. E essas empresas, então, elas tendem a extrair benefícios em cima do consumidor, né? Porque elas têm poder. Daí a importância dos órgãos de regulação do governo. A gente tem a ANAEL, a Anatel, não só para o monopólio, mas para o oligopólio também, que vai fiscalizar essas empresas e ver se elas não estão lesando o consumidor final.